Olá, mulheres queridas que estão estudando conosco aqui no Amando Deus Grandemente sobre Hebreus. Jesus é o nosso tudo. Eu quero hoje trazer uma meditação para vocês que queima muito no meu coração como responsável pelo braço Kids do nosso ministério. Quero falar com você, mãe, responsável pela vida espiritual do seu filho. Nós somos responsáveis diante de Deus. Sabe, o nosso estudo tem trazido para nós um fato muito importante. Jesus é o nosso tudo, Ele é suficiente. Ele foi aquele que pagou tudo aquilo que necessitava ser pago para que pudéssemos ter acesso livre diante de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Toda a lei que Moisés trouxe, com todos os detalhes que Deus deu a Moisés, detalhes muito específicos, porque o nosso Deus é um Deus que zela por detalhes. É um Deus que faz cumprir coisas pequenas e que Ele se importa com detalhes. E Ele fez uma cópia daquilo que tinha no céu, o santuário aqui na terra que Moisés determinou ser feito lá pelo povo. E tudo foi feito minuciosamente. Nós lemos no livro de Hebreus que foi uma cópia do santuário perfeito. Mas nosso Jesus veio porque aquilo não era suficiente. E precisava ser pago um preço que de uma vez por todas pagasse as nossas dívidas e contas. E Jesus veio fazer isso. Você tem aprendido sobre isso. O teu Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente para trazer salvação para a sua vida. Ele é suficiente para limpar os seus pecados. Ele é suficiente para levar você até Deus. Na velha aliança, nós não entrávamos com o sumo sacerdote no templo santo, porque ele tinha que entrar sozinho e sacrificar sempre que entrasse, para que houvesse pureza ali, ele pudesse entrar na presença do Pai. Ele não levava o povo junto. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, nos leva à presença de Deus. Ele fez aquilo que precisava ser feito para que hoje, você e eu, apesar dos pesares, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, pudéssemos entrar com Ele na presença de Deus. E você acha que o nosso Deus mudou? Essa semana se falou muito sobre a reforma protestante e muitos posts na internet falando sobre a palavra de Deus é imutável. Ela é imutável, ela não precisa ser atualizada, ela é a verdade e o nosso Deus continua sendo suficiente, Jesus Cristo continua sendo suficiente. Se nós fazemos sacrifícios, tomamos decisões que nós pensamos nos levar mais perto de Deus, estamos invalidando o sacrifício de Cristo, estamos dizendo que não foi suficiente, que ainda precisamos fazer algo, mas não, o sacrifício dele foi perfeito e suficiente. Por isso eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério que acontece nesses dias. Estamos em outubro e o mundo celebra o Halloween. Já é uma festa que viralizou. Muitos países celebram o Halloween. E eu quero te falar um pouquinho sobre essa história. Eu quero começar te dizendo que assim como o nosso Deus foi muito minucioso com Moisés, falando sobre detalhes, Ele continua observando detalhes. Muitas vezes nós chegamos e argumentamos com o próprio Deus, falamos, mas isso é só uma festa, mas a gente não faz com esse sentido, com esse intuito. Mas olha, queridos, Deus não mudou. A palavra do Senhor continua sendo a mesma e Ele é imutável. Eu vou ler com você Deuteronômio 18. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Deuteronômio 18. Ali tem uma passagem, a partir do versículo 9, que Deus está trazendo uma direção ao povo contra os adivinhos e os feiticeiros. E diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Queridos, Deus sempre foi esse Deus zeloso, que se preocupava que o povo dele não fosse contaminado, que o povo dele não se misturasse, que o povo dele não deixasse entrar nas suas vidas coisas que não o agradavam e que ia desviar o povo do foco. Desde sempre, desde muito antigamente, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem recromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos aprender um pouquinho sobre a origem do Halloween. E o que me chamou muita atenção foi que nós estamos estudando sobre um Deus que é imutável, que fez um sacrifício que vale por todos. Não existe mais nada que possamos fazer para nos levar a Deus. Jesus é essa ponte, o sumo sacerdote, o nosso mediador perfeito. E Ele quer levar um povo santo, uma igreja limpa. Queridos, nós vamos viver os últimos dias e nós precisamos estar limpos para entrarmos
estávamos na presença do Pai, sempre que o Senhor falava ao seu povo, Ele dizia para não se contaminar, não se misturar. E o que estamos fazendo hoje? Quantas coisas deixamos entrar na nossa vida? Eu não falo nem na igreja, mas você que é corpo e santuário do Espírito Santo de Deus, quantas coisas você tem deixado entrar na sua vida, fazer parte do seu ritual, da sua cultura familiar, dos seus costumes. Jesus, Deus sempre se preocupou com os costumes do povo dele. Ele nunca deixou que fosse de qualquer maneira. Então vamos falar um pouquinho sobre essa festa, Halloween. Essa festa, eu tirei um artigo, a fonte, se você quiser procurar, é da professora, mestre em letras da Universidade Uninter. É uma professora, mestre em letras, que fez um estudo a respeito do Halloween. E ela simplesmente fez um estudo, ela não estava falando nem a favor nem contra, porque inclusive no final do estudo dela, ela dá um feliz Dia das Bruxas para cada um. Então eu quero te contar um pouquinho sobre o que é essa festa. Essa festa foi introduzida pelos imigrantes irlandeses durante o século XIX. Acredita que suas origens vêm de uma antiga celebração celta chamada Samhain. Tá? Se você quiser procurar, escreve Samhain, realizada em uma era pré-cristã. Significa fim do verão. Era um festival durante o qual o povo celta celebrava o fim do verão e se preparava para a entrada do inverno, ou seja, um período difícil para a agricultura. Nessa transição, segundo a tradição, o deus Sol morre e se prepara para renascer do ventre da deusa mãe. Bom, os povos antigos, antes da era pré-cristã, na era pré-cristã, eles eram povos pagãos, eles acreditavam em vários deuses. Daí eu já quero te dizer, você está trazendo para dentro da sua casa uma celebração pagã, significando a regeneração da terra. Então, junto à celebração e à observação do renascimento da natureza, os celtas refletiam sobre a morte da humanidade. Da mesma forma que a natureza morria para o inverno, o homem também poderia matar velhos comportamentos e construir a evolução humana, contribuir para a evolução humana. Amada, nós não podemos fazer nada para melhorar a nossa vida, o nosso ser, a nossa evolução humana. Nós precisamos de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, o nosso mediador, aquele que já fez todas as coisas. O que nós precisamos é aceitá-lo, nos render a Ele e deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Eles espiritualizavam a celebração, ela passou a ter um foco espiritual também, não apenas uma celebração da agricultura, porque vai acabar o verão e entrar o inverno. E achavam que essa era a época, a fase mais propícia para o contato com o mundo dos mortos. Para os celtas, os vivos poderiam convidar os seus entes queridos já falecidos durante essa celebração, o Samhain, para se reunir em torno de um belo banquete. Ou seja, nós lemos em Deuteronômio que Deus abomina aqueles que falam com mortos. À mesa, inclusive, eram disponibilizados assentos vazios para esses convidados, ao mesmo tempo em que eram realizados certos rituais para pacificar os espíritos e facilitar a comunicação com o outro mundo. Essa festa, ela é muito antiga, mas ela tem uma conotação espiritual. E ela trazia a presença de mortos, chamava a presença de mortos para o mundo dos vivos. Algo que Deus diz que é abominável, que nós não podemos fazer. Quais são as representações dessa festa? Caveira, fantasmas, as cores têm simbolismo, eu não peguei aqui para anotar, mas elas têm simbolismo, uma cor afasta o mal, a outra cor energiza o lugar, então elas têm simbolismo. Tudo aquilo que tem simbolismo é algo real, é algo que traz uma realidade espiritual para o nosso meio. Veja bem, quando você vê uma figura de um trevo, o que você lembra? Da sorte, porque foi associada a isso. Quando você vê uma figura de uma caveira, o que você lembra? Da morte, porque foi associada a isso. O que você está trazendo para dentro da sua casa? Amada, como vocês estão brincando Halloween? Ah, é uma brincadeira. Eu vejo crianças vestidas de morte, trazendo, chamando isso para dentro delas. Eu vejo crianças com fantasias que me assustam. E uma coisa muito séria para quem trabalha com crianças. A criança, ela aprende por meio da fábula, por meio da brincadeira. Então, o que está acontecendo no mundo de hoje? Não existe mais a bruxa má e o mocinho do desenho. Existe uma bruxa que não é tão má. De vez em quando ela faz coisas boas. E um mocinho que às vezes pode fazer coisas ruins.
As coisas estão sendo distorcidas, os conceitos estão sendo distorcidos. E sabe o que isso traz para sua criança? Uma dificuldade em aprender, em administrar essa teoria do que é bom e que é ruim, o que é certo e o que é errado. A criança precisa construir isso, a teoria do certo e do errado, do bom e do ruim, o conceito para poder avaliar na vida dela. Nós pais não vamos estar todos os dias presentes e a criança precisa aprender a desenvolver isso, para naquele momento que ela está sozinha, ela conseguir discernir a escolha dela, o que é bom e o que não é bom. E o que os desenhos fazem hoje? Eles estão misturando tudo. Olha, essa pessoa é má, mas às vezes ela pode ser boa. Olha, essa pessoa é boa, mas tem muitos momentos que ela pode ser ruim. Ok, isso é verdade, mas os conceitos do bem e do mal não se misturam. O que é bom, o que é mal é mal. De uma árvore boa não sai coisa ruim, de uma árvore má não sai coisa boa. Esse é o conceito. E o que você está trazendo para dentro de casa? Quais os conceitos você tem mostrado para os seus filhos? Não tem problema brincar com a morte? Podemos celebrar o Dia das Bruxas? Você sabe que no México essa celebração é bastante forte. E eles têm essa ênfase com os mortos muito forte, de convidar os mortos. O que você está fazendo? Ah, mas eu celebro um pouquinho diferente. Ah, amada, eu quero convidar você como mulher de Deus a se colocar diante do Senhor nesses dias e clamar para que a igreja do Senhor seja avivada, sacudida, acordada, despertada, para que nós não nos deixemos contaminar com festas pagãs. Assim como lá na época de Moisés, o Senhor era tão sério com isso, ele não mudou. Nosso Deus é imutável, ele continua o mesmo. Ele zela pela integridade de um povo que quer servir a Ele. Ele zela, por isso nós precisamos cuidar. Tem coisas que parecem que não são tão más, mas nós não podemos confundir conceitos. Eu quero muito que o Senhor te abençoe e que de uma vez por todas a igreja do Senhor se levante para extirpar essa raiz de celebração pagã que é o Halloween que está no meio de nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.